Olá, amigos. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença na nossa página. Eu vou aproveitar esse momento, estamos aguardando o início da sessão deliberativa aqui no Senado. Vou aproveitar esse momento para falar um pouco sobre um tema que foi explorado nas duas últimas entrevistas que eu concedi, na sexta-feira para a Mariana Godoy, na Rede TV, programa às 22h15, e depois, no sábado pela manhã, a TV Brasil 247, onde se indagou sobre a privatização da Petrobras e da Eletrobras. Então vamos esclarecer esse assunto de forma definitiva. Eu sou contra a privatização da Petrobras. Eu creio que seria um crime de lesa pátria privatizar esta empresa, que é um patrimônio extraordinário do povo brasileiro, no momento em que ela se encontra deficitária, porque foi assaltada. O seu patrimônio foi dilapidado pelos assaltantes do dinheiro público nos últimos anos. Uma empresa de reputação internacional, uma das grandes empresas de petróleo do mundo, uma das mais lucrativas, com um dos maiores patrimônios, com um know-how técnico extraordinário, especialmente na exploração do petróleo em águas profundas, foi roubada, foi assaltada. Primeiramente foi aparelhada pelo governo do PT e, obviamente, pelos aliados, né, os partidos aliados. E a Petrobras foi assaltada. Com isso, ela perdeu seu valor circunstancialmente, temporariamente, porque ela se recuperará. Não há a menor dúvida. O potencial da empresa garante a sua recuperação, aliás, a curto prazo, não é preciso muito tempo não, já está se recuperando na verdade. É uma empresa estratégica, assim como a Eletrobras. É uma pena ver algumas empresas de energia, né, sendo leiloadas, como há pouco tempo em Minas Gerais, empresas de alta rentabilidade, leiloadas na Bacia das Almas, num momento de crise, e levando em conta principalmente que dinheiro nas mãos desse governo é vendaval, o dinheiro desaparece, você perde um patrimônio, você entrega um patrimônio e depois não há benefício em função da privatização, porque os recursos que são arrecadados na privatização não são corretamente aplicados, né? Veja essa tentativa de privatizar a Eletrobras, por exemplo, que é um setor estratégico. Setores estratégicos são pontuais, são limitados, não devem ser privatizados, no meu entendimento, porque temos qualificação técnica para a operação desses setores. O que não devemos é permitir que políticos desonestos assaltem essas empresas. Então é preciso retirá-las das mãos dos que as assaltaram nos últimos anos e não vender para um fundo de investimentos da China ou um fundo de investimentos de Londres, na Inglaterra. Depois, ao final do mês, quem vai dizer quanto você deve pagar pelo consumo da energia na sua casa, ou na sua indústria, ou no seu estabelecimento comercial, são os chineses. Imagine o Rio São Francisco sendo vendido aos chineses. Como é que os nordestinos reagiriam? O velho Chico sendo privatizado, entregue para os chineses, ou quem sabe para os ingleses. A CESP, o financiamento, aliás, a privatização dessas empresas estratégicas. Então vamos deixar bem claro, não sou contra a privatização. A Petrobras, por exemplo, ela foi privatizada nos últimos anos, pelo propinoduto, pelas mãos da corrupção. Nós temos que recuperá-la, retirar definitivamente das mãos sujas dos que a assaltaram nestes últimos anos. Isso sim, e vamos, obviamente, mantê-la
como uma empresa pública, histórica, patrimônio público nacional, intocável. Um governo sério faz da Petrobras uma alavancagem do nosso desenvolvimento econômico. As riquezas são extraordinárias, o que elas não devem é ser mal exploradas, mal administradas ou dilapidadas pela corrupção e pela incompetência de governantes despreparados. Agora, temos que privatizar muita coisa, né? Temos muitas empresas para privatizar. Somente entre 2013 e 2015, os governos do PT, de Lula e Dilma, criaram 43 novas empresas estatais no Brasil. 43 empresas estatais. Por quê? Balcão de negócios, aparelhamento do Estado, loteamento dos cargos públicos em troca de apoio político no Congresso Nacional e fora dele. Essa relação desonesta, que eu chamo de balcão de negócios, usina dos escândalos de corrupção, matriz dos governos corruptos e incompetentes. Foram buscar tanta gente com a força do adesismo e do fisiologismo, não é? Foram buscar tanta gente, trouxeram tanta gente para a sombra do poder, que foram obrigados a criar ministérios, departamentos, diretorias, coordenadorias, cargos comissionados, empresas estatais. Eu estou dizendo 43 foram criadas pelo PT. Estas devem ser privatizadas. O Brasil tem hoje 149 empresas estatais, federais. Empresas estatais federais. E 30 delas foram criadas nos últimos 13 anos do PT. 30 não, 30%. 30% das 149 foram criadas nesses anos do governo do PT. Tem que ser privatizada sim. São empresas cabide de emprego. Só interessam aos chupins da República, aos mensaleiros, aos sanguessugas, aos filhos do petrolão, que eu chamo de chupins da República. Portanto, estas devem ser privatizadas. 28 estatais não financeiras criadas na gestão do PT geraram 8 bilhões de prejuízo. Veja o mal que fizeram com o nosso país. Veja que tragédia administrativa, que caos. A consagração da incompetência e da desonestidade. Em 28 estatais, 8 bilhões de prejuízo. Estas sim devem ser privatizadas, não a Petrobras e a Eletrobras. Estas devem ser privatizadas para evitar o rombo, para evitar o prejuízo, porque são empresas penduricalhos para atender os chupins da República, os apaniguados, os coadjuvantes da desgraça administrativa que prosperou no Brasil nos últimos anos. A Petroquímica Suape, a Petrobras Biocombustíveis, que são subsidiárias da Petrobras, mas podem ser privatizadas, são alvo do maior escândalo de corrupção da história do país. 5 bilhões o rombo. 5 bilhões entre 2009 e 2015. Portanto, há muito a se fazer para moralizar a administração pública no Brasil, para colocar para fora esses ladrões, que são, como eu digo sempre, né, ladrões e assassinos, porque ao roubarem o dinheiro público, matam as pessoas que são desatendidas nos hospitais e são vítimas da violência nas ruas do Brasil. Vamos dar aqui alguns exemplos de estatais criadas no governo do PT e que hoje só servem para dar prejuízo. O povo brasileiro paga pela manutenção dessas empresas incompetentes, que são aparelhos instalados pelo governo do PT para abrigar os seus apaniguados, os seus afilhados, pagando milhões em salários
e benefícios. Salários e benefícios. Veja aqui, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Muitas vezes nós nem sabemos da existência dessas empresas, né? Muitas dessas empresas sequer são conhecidas pelos brasileiros. Essa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem uma folha de pessoal de 511 milhões de reais e tem um prejuízo operacional de 9 milhões. Então, quando a empresa é deficitária, quando ela dá prejuízo, não há dúvida de que ela tem que ser privatizada, porque nós vamos evitar, pelo menos, o prejuízo dos brasileiros. Esse rombo não ocorrerá. Outra empresa aqui, ó, Amazônia Azul Tecnologias de Defesa. Eu não sabia que existia essa azul aí, essa Amazônia Azul Tecnologia de Defesa. Foi criada para desenvolver tecnologia ao programa nuclear brasileiro e ao setor nuclear da Marinha Nacional. Tem folha de pagamento de 210 milhões. O prejuízo operacional acumulado é de 27 milhões. Veja como paga um salário, né? A Empresa Brasileira de Serviço, 511 milhões de salários. Esta empresa, a Azul Amazônia Tecnologia, 210 milhões de salários. A Empresa de Planejamento e Logística, nós temos algumas empresas aqui com nome pomposo, né? Nome bonito. Tem folha de pagamento de 30 milhões. Prejuízo de 1 milhão no ano passado. Essa aqui deu um prejuízo pequeno, né? 1 milhão de reais no ano passado. É uma empresa menor, tem 30 milhões a folha, mas dando prejuízo. Aliás, o PT é campeão em dar prejuízo à população. Pré-Sal S.A. tem folha de pagamento de 14 milhões e o prejuízo operacional de 20 milhões. Aliás, quando se falou no pré-sal, né, se vendeu uma ilusão ao povo brasileiro, gerou-se falsa expectativa, estavam solucionados todos os problemas do Brasil. E aí criaram empresas, cabide de emprego, né, como essa, Pré-Sal S.A., e o sal está onde? Não tem nem o pré e nem o sal, né, porque o que tem é prejuízo. Está aqui, ó, prejuízo de 20 milhões. A outra empresa aqui, Ceitec S.A., empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, atua no segmento de semicondutores, desenvolvendo soluções para aplicações específicas. A folha de pagamento, 161 milhões de reais, gera um prejuízo de 77 milhões. Olha, vamos somar esses prejuízos aqui, vamos chegar aonde, né? Qual é a utilidade dessa empresa para o Brasil? Eu queria saber. Será que o governo pode informar o que essa empresa fez nestes anos? Qual foi o benefício? O prejuízo está aqui, 77 milhões. Tem gente que ganha lá 161 milhões de reais. A EPSA, empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. Tem uma folha de pagamento de 312 milhões de reais. E somente em 2014 ela conseguiu ficar no azul. Portanto, esta aqui saiu do prejuízo só em 2014. Portanto, nós temos que ter um programa de privatização que selecione as empresas que devem ser privatizadas e preserve empresas que são essenciais, porque em setores estratégicos que dizem respeito à vida dos brasileiros e ao desenvolvimento econômico do país. É evidente, eu posso ser contra a privatização da Copel lá no Paraná, mas não sou contra a concorrência, que se abra espaço para a iniciativa privada operar também no setor de energia elétrica, concorrendo com a empresa pública. Por que isto? Porque a empresa pública competente será parâmetro para a fixação das tarifas de energia, para evitar a exploração. Porque há os que se estabelecem e aproveitam
para o lucro fácil e exagerado. Então tem que estabelecer um limite. E a empresa estatal pode ser referência para a definição das tarifas. Então, na área de energia, que é uma área estratégica, na área de saneamento básico da mesma forma, eu não privatizaria a Sanepar, que é uma empresa competente, já ganhou prêmios internacionalmente, considerada empresa modelo, pelo menos no tempo que fui governador era assim, ela era considerada uma empresa modelo, e isso para a América Latina, né? Então, ela pode sobreviver como empresa pública, lucrativa, sem dar prejuízo, mas deve sofrer a concorrência, que se instale na área empresas privadas para dar dimensão ao programa de saneamento básico no país, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas e preservar a saúde do cidadão, que tem que ser a suprema lei, e saneamento é fundamental quando se fala em saúde. Portanto, eu acho que ficou claro, né, que quando nós falamos que queremos preservar setores estratégicos, é em defesa do povo brasileiro. É para evitar que o capital estrangeiro venha para o Brasil e administre setores fundamentais para a nossa existência, levando daqui o lucro e deixando-nos em dificuldades. Então, essas empresas são essenciais, elas fortalecem economicamente o nosso país. Elas significam uma alavancagem para o nosso desenvolvimento econômico e social. Eu me refiro a poucas empresas estatais que devem ser preservadas como empresas públicas. Eu posso citar a Petrobras, a Eletrobras, sem prejuízo da privatização de algumas empresas desse setor que estejam claudicantes sob o ponto de vista financeiro, administrativo e econômico, mas preservando o comando, preservando a gestão macro do setor de energia no país. Obviamente, as empresas que não são colocadas, que não estão colocadas nesse campo estratégico, elas devem ser privatizadas, especialmente aquelas que dão prejuízo para o povo brasileiro. Enfim, esta é a nossa posição. Eu digo sempre que as nossas convicções, elas podem ser alteradas desde que nos convençam. Por isso, sempre estamos abertos ao contraditório, sempre estamos preparados para ouvir posições diferentes das nossas posições e com a humildade necessária para mudar de posição se formos convencidos. Esta é a nossa posição, será sempre assim. Muito obrigado a você pelo apoio ao nosso programa aqui de comunicação direta com o internauta, né? Essa interação que estamos estabelecendo de quando em vez, e estaremos sempre à disposição. Quem sabe amanhã façamos um novo programa desse, né, de contato direto para responder perguntas. Aí prepare as suas perguntas, que amanhã à tarde nós poderemos voltar. Um grande abraço e obrigado pela sua atenção.